E nós começamos te contando que o Tribunal de Contas do Estado apura uma possível reposição salarial acima da inflação oficial para vereadores. O órgão está fazendo um levantamento junto às 399 câmaras municipais do Paraná. As votações de aumento dos salários dos políticos dos legislativos municipais aqui do Paraná sempre são registradas pelo Jornal da Manhã. E agora o assunto está no foco da Corte de Contas. Os trabalhos estão sendo realizados pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do Tribunal. Nesta primeira fase, as equipes estão comparando as folhas de pagamento das câmaras municipais de dezembro de 2022 com janeiro de 2023. As 399 câmaras municipais têm até o próximo dia 20 de fevereiro para enviar as informações solicitadas ao Tribunal de Contas do Estado para que os técnicos possam analisar esses dados e averiguar se a reposição salarial que foi concedida aos parlamentares de cada cidade está ou não acima do índice que mede a inflação. O parâmetro utilizado pelo TCE neste estudo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que no ano passado foi de 5,93%. Vilmar Martins, que é o coordenador de acompanhamento de atos de gestão do Tribunal de Contas, conversou com o Jornal da Manhã sobre essa iniciativa da Corte. Quinta-feira da semana passada, 62 câmaras já tinham encaminhado. Mas lembrando que o prazo é até 20 de fevereiro, então ninguém ainda está fora do prazo, né? Esse é um levantamento, a gente vai buscar dados se tem indícios de problemas ou não. Havendo indícios, como todo o processo administrativo, a gente vai abrir uma fiscalização individualizada para cada câmara que tenha indício de problema. Vilmar Martins também explicou que, caso forem realmente apurados indícios de irregularidades, o primeiro passo do Tribunal de Contas é enviar os apontamentos preliminares de acompanhamento, cobrando o esclarecimento dos gestores. Aí a gente vai solicitar documentos complementares, esclarecimentos complementares, fazer uma análise, aí vai ter um auditor fazendo uma análise, e a partir da resposta que eles nos derem, das justificativas que eles nos derem, e documentos que eles nos apresentam, a gente vai chegar à conclusão. Aí aqueles que realmente são constatados como irregularidades, aí sim a gente faz um relatório final e sugere ao município que adote, a Câmara que adote as providências para voltar isso à regularidade, certo? E pede para eles uma resposta dentro de um prazo. Normalmente são 10 ou 15 dias. Se eles não fizerem nada nesse prazo, ou disserem que não vão fazer nada, enfim, se não tiver nenhuma resolução, aí sim a gente encaminha esse processo para um dos conselheiros, que vai ser um relator, e aí o processo segue normalmente lá, com decisão e eventualmente multa, essas coisas todas. Os apontamentos preliminares de acompanhamento, também chamados de APAs, são encaminhados aos gestores como uma oportunidade concedida pelo TCE para que inadequações sejam corrigidas sem que seja necessário a abertura de um processo administrativo. Tá, e portanto, eu estava olhando aqui, inclusive, ontem o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, anunciou que vai aumentar o salário mínimo a partir de maio em 7%. Vai chegar ali a R$ 1.302, 7%. E você vê muitas dessas câmaras que aumentaram, mas muito além do 7%. E por que a diferença? Essa é a grande pergunta. Por que um vereador, um político, pode ele mesmo aumentar o seu próprio salário, às vezes, inclusive, em situações bem curiosas, como aquele vereador lá de Jataizinho, aqueles vereadores, são dois, que votaram ao aumento do próprio salário da praia, com pressa para acabar a sessão ainda, perguntando se vai demorar muito. Por que eles podem aumentar acima do que ganha um trabalhador normal que paga o salário dele? Então, que bom que o Tribunal de Contas vai fazer pente fino. Nós vamos trazer aqui o resultado desse estudo, dessa pesquisa e, sobretudo, desta vergonha. Se tem alguma Câmara que aumentou além do que previu a inflação, tem que ser divulgada essa informação. A gente tem que cobrar os porquês. Os porquês. Sempre lembre disso. Essa gente é funcionária do povo. E não é se tratar, colocá-los aqui em situação pior ou melhor, nada disso. Mas é relembrá-los que eles têm patrões, que são os pagadores de impostos. E eles precisam seguir as regras. E as regras não são só as legais, essas também, obviamente, mas as regras sociais. Se o trabalhador ganhou 7%, por que eles têm que ganhar mais? Se eles são tão trabalhadores quanto qualquer outro. Então sempre lembre disso.
Nós vamos trazer, eu estou curioso para saber o resultado dessa pesquisa do TSE. Olha, Mark, e é uma categoria que decide qual o índice que eles vão utilizar para esse aumento. Vamos lá, nós pegamos aqui o técnico o Vilmar ali do Tribunal de Contas do Estado, e ele falou, olha, o ideal é ter utilizado o INPC, que daria algo em torno ali de 5 e alguma coisa. Não, o ministro Marinho está fazendo um aumento acima, talvez, do que os índices inflacionários, eles falam em ter um aumento real do salário, mas daí não é recomposição. Agora, na Câmara de Curitiba, por exemplo, eles usaram o IPCA, que daí passa desses 7%. Daí você tem outras câmaras que fizeram aquela bomba de efeito retardado, ou seja, eles aprovaram agora para ter um impacto enorme lá na frente. A Câmara de Maringá passou dos 40% de aumento. Vamos lá, é importante que a população lembre o seguinte, de onde que sai esse dinheiro? Porque o Mark alertou bem, essas câmaras de vereadores, eles são, no final e ao cabo, funcionários, representantes do povo e por nós pagos. Então não adianta, eles fazem esse tipo de aumento, ignoram todas as outras categorias, porque os mesmos vereadores, Mark, Bia, quem nos acompanha agora, que favorecem, que votam seus aumentos de salário, são aqueles que para as outras categorias do serviço público dizem que não tem dinheiro, ou são os mesmos que aprovam o aumento de impostos, falando, olha, a situação fiscal do município está complicada, a gente precisa avançar aqui na arrecadação porque não tem dinheiro. Mas espera aí, se não tem dinheiro, se eles falam e votam dizendo que não tem dinheiro, por que na hora de aumentar os próprios salários, Mário, eles ficam ali buscando qual é o melhor índice, qual é a taxa que vai trazer ali o maior benefício, ou ainda aprovam esses benefícios ali para 2025, quando muda a legislatura, mas com aquele aumento aí sim impactante de verdade que passa dos 40%. Então é assustador, temos que fiscalizar, o Tribunal de Contas está certo. Agora, o eleitor, esse sim, Mark, daqui pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, vai ter a responsabilidade de eleger ou não essas pessoas que votaram desse jeito.